Fala pessoal, bom gente, a aula ela será gravada como vocês estão vendo e a gente vai concluir, né, feudalismo, tá certo? Então, algumas coisas que vocês vão ver, a gente já estudou, aqui é meio como se fosse uma revisão geral e conclusão. Então vamos lá. Nessa primeira imagem, como vocês sabem, eu coloquei o resuminho aí, que no período, né, das transformações na Idade Média, quando começa o sistema feudal, as pessoas saíram do campo e foram para as cidades, certo? E também o poder era descentralizado. Aí a gente também sabe que houve um renascimento comercial no final, né, do feudalismo, e também a gente teve ali o movimento que ficou conhecido como Cruzadas, que tinha ali como objetivo recuperar Jerusalém. No século XI, a gente sabe que muitas transformações, principalmente no campo, né, com criações de moinhos, né, outros utensílios que eram colocados nos animais, né, para que a produção ela fosse mais rápida, certo? Então a gente tinha aí, né, as inovações tecnológicas que a gente pode dizer, né, que era a charrua, a cangalha que era colocado nos bois para fazer, né, o arado na terra, moinho de vento e de água e rotação trienal de culturas, tá certo? Então essas são as inovações que a gente pode ver durante o sistema feudal. Vejam aí algumas imagens dos recursos, né, das transformações no campo e como esses recursos eles eram utilizados. Bom, em outra aula eu também falei para vocês como era a questão da divisão territorial, né, de territórios. Então, a gente tem aqui, eu consegui essa imagem para mostrar para vocês como era dividida essas terras durante o sistema feudal, tá bom? Outra questão importante que a gente tem que saber também é como essas mudanças influenciaram no cotidiano das pessoas, certo? Então, houve sim nesse período um renascimento comercial e um renascimento urbano. Esse renascimento comercial, ele ocorreu a partir do momento que houve a necessidade de trocar as mercadorias, certo? E o crescimento urbano também faz parte, porque é aquele processo, né, de saída do campo e indo para as cidades. Aqui a gente vai falar um pouquinho das cruzadas. Como eu expliquei para vocês, né, era um movimento religioso que tinha interesse de recuperar Jerusalém, que estava sob domínio dos muçulmanos, tá bom? Então, em nome de Deus, os soldados, eles iam até a terra prometida, né, que era considerada de domínio romano naquela época. Então, os soldados, né, essas expedições, elas começaram ali no século XI e foram até o século XIII, tá bom? Outra coisa também, né, que as principais causas a gente tem aqui, né, que eu separei aqui em 4 tópicos para vocês. Aí vocês podem ver aí que tem religiosa, econômica, política e social. Na questão religiosa, como eu falei, era libertar Jerusalém. A econômica era abrir, né, o comércio ali pelo mar Mediterrâneo. Política, uma questão de primogenitura,
né? E social, que era para o crescimento populacional. Então, temos essas 4 questões aí. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho das consequências das cruzadas, né? Então, teve uma crise no sistema feudal, né, com o enfraquecimento dos senhores que se endividaram para manter, né, o exército, montar esse exército, e perderam ali então camponeses. Também teve o despovoamento das terras no norte da Europa, e também a criação de rotas comerciais pelo mar Mediterrâneo. Então, teve também o revigoramento do comércio entre o Oriente e o Ocidente. Também houve ali chegadas das especiarias na Europa e o estabelecimento, né, de contatos culturais entre Europa e Oriente. Os cruzados contribuíram para uma reabertura e também uma recuperação de estradas. Então, a cruzada teve aí essas principais consequências. Vamos falar agora um pouquinho sobre o renascimento comercial. Bom, as expedições e também a troca, né, de cultura favoreceu para o crescimento comercial. Então, muitas especiarias que vinham do Oriente chegavam até a Europa, fez com que acontecesse um fortalecimento no comércio. Então, é aí que surge a burguesia, os burgueses, certo? Então, esse momento aí é um momento realmente de ascensão. Mas a gente sabe que no início as feiras eram apenas locais e também não existia uma moeda própria. Era um sistema de troca, tá certo? Então a gente vai continuar vendo um pouquinho aqui sobre esse renascimento comercial até o momento da crise no sistema feudal. Bom, gente, houve, para que a Europa entrasse em crise, houve ali vários fatores, né? A questão da diminuição da população e também guerras e doenças, incluindo aí a peste negra, né? Que foi uma doença que era causada pela pulga do rato e que quem pegava não podia ficar próximo de ninguém porque ela era altamente contagiosa. Então, muitas pessoas nesse período morreram contaminados aí pela peste negra. Além dessa questão da peste negra, também teve várias revoltas entre os camponeses da época. Então, o que acontecia? Os camponeses cansados, né, que não tinham proteção dos seus senhores, eles deram início a uma, digamos, revolução. Os revoltosos correram nas regiões francesas e fizeram um movimento que contrariava todas as ordens dos senhores feudais. Então, esse foi um dos principais problemas, porque houve ali uma escassez na mão de obra. Aqui eu coloquei para vocês, né, resumidamente, né, todo o processo de crise. Então, os principais fatores que aconteceram ali, né, que deram ali início ao fim do feudalismo. Outra questão que surgiu nesse período foi também o enfraquecimento do clero, certo? O clero perdeu parte dos seus poderes nesse período da história. Outra coisa também é o fator, né, que a nobreza passa, né, a ter problemas econômicos também, e o momento que acontece ali a ascensão, né, dos burgueses, e eles procuraram ali unir, né, suas filhas com os filhos dos nobres. Outra coisa também foi que depois da peste negra, né, com o declínio demográfico, muitas pessoas morreram, eles começaram a migrar para outros locais da Europa. A burguesia, em geral, foi um grupo mais favorecido, né? Que teve suas dificuldades, mas conseguiu se manter de pé.
Então, aqui a gente chega ao fim, gente, do sistema feudal, né? O processo de crise, né? O seu fim. E no final desse vídeo tem uma atividadezinha que vocês vão responder no caderno. E as respostas dessa atividade eu vou enviar depois, né? Para vocês conferirem, ou pelo WhatsApp, ou deixo ali na plataforma do Plural. Mas qualquer coisa vocês são avisados, tá bom? Então, boa aula para vocês e até a próxima.